A poeira da estrada ainda pairava no ar quando Clara o viu. Parado junto à cerca, com o chapéu na mão e os olhos cansados, Rafael não parecia mais o mesmo homem que partiu. E naquele instante, mesmo sem uma palavra, ela soube que nada seria como antes. O fim de tarde na fazenda Boa Esperança trazia um silêncio quase sagrado. O céu estava num tom dourado e envelhecido, e as árvores ao redor do casarão balançavam lentamente, como se embalassem à espera. Clara estava na varanda dos fundos, costurando a luz baixa de uma lamparina, quando ouviu o tropel de cascos vindo pela estrada de terra batida. Ela não precisou ver para saber que era ele. Seu coração apertou no peito. Não era medo, nem raiva. Era algo mais profundo. Uma mistura de saudade com receio, de amor com lucidez. Rafael havia saído 2 dias antes para prestar um depoimento em uma cidade vizinha, parte do processo que ainda o acompanhava desde o escândalo jurídico do passado. Foi um pedido dos antigos colegas, um último acerto de contas. Ele partiu calado, sem prometer quando voltaria. Mas agora, ali estava ele. Clara se levantou devagar, os olhos fixos na curva da estrada. A poeira subia no ar e aos poucos a silhueta dele foi se formando. Montado em seu cavalo escuro, as roupas cobertas de poeira, a postura mais curvada do que o habitual. Quando os olhos dele encontraram os dela, mesmo à distância, tudo pareceu parar. Clara não esboçou reação, apenas ficou ali, de pé, com os dedos apertando o tecido do vestido e os pensamentos bagunçados, como o vento de tempestade. Rafael desmontou. Deixou o cavalo ser levado pelo peão e caminhou devagar até a entrada principal. Não correu, não sorriu. Trazia a expressão cansada de quem enfrentou algo mais pesado que a estrada. Ao chegar perto, tirou o chapéu. O cabelo estava mais longo, desalinhado, a barba por fazer, o olhar sombrio. Eu voltei, disse ele, como se as 2 palavras carregassem o peso das outras que não sabia dizer. Clara respirou fundo. Manteve-se firme. Eu vi. Silêncio. Como foi o depoimento? Ela perguntou, com um tom calmo, mas atento. Difícil, mas necessário. Ele abaixou o olhar. Falei tudo, inclusive o que não queriam ouvir. Ela assentiu devagar. Depois virou-se, caminhando para a porta da casa. Você deve estar com fome. Ele não esperava isso. Achou que ouviria algo duro, que teria que lutar logo ali naquela entrada. Mas ela o deixou entrar. E isso já era mais do que ele esperava. Na cozinha, Clara colocou a água para ferver. Preparou café. Cortou uma fatia de pão fresco. Rafael permaneceu de pé, encostado na bancada de madeira antiga, observando cada gesto. Como ela pegava os talheres, como dobrava o pano, como evitava seus olhos, mas não sua presença. O cheiro da fazenda me fez falta, ele disse, um tom quase tímido. A fazenda não mudou. Quem volta é que precisa saber se ainda se encaixa nela. A resposta veio rápida, mas não ríspida. Clara não estava sendo cruel, estava sendo honesta. Rafael se assentou. Comeu em silêncio. Cada movimento dele era uma tentativa contida de não quebrar nada, de não invadir o espaço dela, de não forçar nada que ainda não tivesse pronto para voltar-se. Depois de comer, ele se levantou, pegou o prato, lavou na pia. Clara o observou de relance. Algo naquela cena a comoveu. Ele lavando o prato, ele sujo de estrada, ele em silêncio. Ela secou as mãos no pano de prato e se apoiou na parede. Eu não quero voltar a ser quem eu era quando você partiu. Ele parou.
Virou-se. E quem é você agora? Alguém que aprendeu a não amar no escuro. Rafael se aproximou. Deixou um espaço respeitoso entre eles. Eu entendo, e não te peço pressa. Só presença. Clara não respondeu, mas não saiu. Mais tarde, ela preparou o quarto de hóspedes, não porque quisesse afastá-lo, mas porque precisava que ele entendesse que dessa vez o tempo dela importava. Quando Rafael entrou no quarto simples, com a cama arrumada e o travesseiro perfumado com lavanda, sentiu um aperto no peito, mas também sentiu gratidão. Clara havia escolhido não fechar a porta, e isso por si só já era o início de um novo caminho. Na madrugada, Clara teve insônia. Caminhou até a varanda. O céu estava salpicado de estrelas. Sentou-se na cadeira de balanço, abraçando um chale, e ali, no escuro, com os grilos cantando ao longe, sentiu algo estranho, uma esperança diferente. Não era mais a esperança de que tudo voltasse a ser como antes. Era a esperança de que tudo fosse diferente. Na manhã seguinte, a luz entrou pelas janelas altas do casarão como um convite à continuidade. A fazenda despertava devagar, e o cheiro do pão assando na lenha se misturava ao perfume suave das flores do jardim. Clara já estava de pé, arrumando a mesa do café com movimentos leves, quase ritualísticos. Rafael desceu as escadas em silêncio, não ousou invadir, apenas ficou à posta da cozinha, observando a cena como quem observa algo precioso que não se pode tocar. "Tem café", disse ela, sem se virar. Ele entrou devagar. Sentou-se. "Dormiu bem?" Clara assentiu com a cabeça. Depois se sentou também. Entre eles, um silêncio confortável, diferente do desconforto dos dias anteriores. Era como se agora, mesmo distantes, ocupassem o mesmo espaço com mais honestidade. Ela passou a ele o açúcar, ele serviu-se do bolo. Nenhuma palavra sobre o depoimento, nenhuma pergunta sobre o que viria a seguir. Era cedo demais. Depois do café, Clara se retirou para o ateliê. Sentia a necessidade de voltar às rotinas. Precisava de estrutura para reorganizar por dentro o que ainda estava fora do lugar. Enquanto costurava, ouviu passos pesados no corredor. Rafael passou em frente à porta, mas não entrou, apenas continuou até o jardim. Ela sentiu o cheiro da terra molhada e do vento fresco entrando pela janela, e também sentiu que ele estava tentando respeitar. Horas depois, Clara saiu para estender tecidos ao sol. Encontrou Rafael no estábulo, limpando um dos cavalos. Estava suado, com a camisa branca colada ao corpo, as mangas arregaçadas e a barba por fazer mais evidente sob a luz da manhã. "Cuidando do velho Eustáquio?" ela perguntou com um leve sorriso. "Ele parece ter sentido minha falta", respondeu, acariciando o pescoço do animal. "Ou talvez só esteja feliz por alguém lembrar de escová-lo." Clara se aproximou devagar, tocou a cerca com as mãos. "Ele sempre foi o mais teimoso." "Igual a mim." Ela arqueou as sobrancelhas. "Teimoso e orgulhoso." Rafael assentiu com um meio sorriso. "E agora?" "Agora você parece mais contido. Ou talvez mais cansado de lutar com fantasmas." Ela ficou em silêncio. O vento soprou entre eles. "Sabe, Clara", disse ele enfim, "eu estive lá na cidade. Vi pessoas que ainda me olham como o homem que fui, e percebi que talvez aqui seja o único lugar onde eu ainda posso construir algo novo." Ela olhou fundo nos olhos dele. Havia verdade ali, mas também um medo quase infantil.
E eu, Rafael? Eu sou parte desse novo? Ele respirou fundo. Você é o centro disso, mas só se quiser. Clara desviou o olhar. Observou o campo, as árvores balançando, os pássaros pousando no chão úmido. Eu não sei se consigo te amar como antes. E se a gente tentar amar como somos agora? Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Vai demorar. Eu tenho tempo. Mais tarde, na cozinha, Clara organizava os potes de ervas quando viu Rafael entrando com uma cesta de frutas. Colocou sobre a mesa. Tirou os chapéus dos ganchos, sacudiu a poeira do avental pendurado, movimentos simples, quase domésticos. Trouxe as suas favoritas, disse ele, apontando para as mangas maduras. Clara pegou uma, cheirou, sorriu. Obrigada. Posso preparar o suco? Pode. Ele lavou as frutas, ela separou os copos. Quando ele ligou o liquidificador, os dois riram juntos do barulho, alto demais para a tranquilidade da tarde. Foi a primeira risada compartilhada em dias. E por um momento, a fazenda pareceu respirar de novo. Depois do almoço, Clara voltou para o ateliê. Rafael saiu para o campo. Na varanda, uma flor branca descansava na cadeira de balanço. Nenhuma palavra, nenhum bilhete. Mas Clara entendeu. Era ele dizendo: eu continuo aqui. E ela, com o coração ainda em reforma, deixou a flor sobre o criado mudo, ao lado do broche de prata. Aos poucos, mesmo sem se darem as mãos, já não andavam tão distantes. A semana seguiu com uma cadência diferente. O céu parecia cooperar com a fase em que viviam, ora cinza e denso, ora iluminado por uma luz suave que recortava os campos com beleza inesperada. As colinas da fazenda Boa Esperança pareciam respirar junto com eles, absorvendo cada silêncio, cada aproximação, cada recuo. Clara passou os dias dividida entre o ateliê, o jardim e a leitura. Evitava a ociosidade como quem evita a dor. Rafael, por sua vez, mantinha-se presente, mas nunca invasivo. Seus gestos continuavam cuidadosos. Ele sempre deixava a cadeira puxada na varanda, a fruta cortada na cozinha e, às vezes, esquecia um bilhete no meio do livro que sabia que ela estava lendo. Sei que suas palavras são mais bonitas que as minhas, mas ainda assim eu tento. R. Clara guardava os bilhetes dobrados dentro da caixinha azul que antes servia de porta-joias. Agora era um abrigo para as pequenas verdades escritas com arrependimento e afeto. Certa manhã, Della descia com um cesto de roupa para estender quando viu Rafael consertando o portão dos fundos, o martelo em uma mão, a outra firme segurando a madeira. O vento bagunçava seus cabelos escuros, e por um instante Clara o observou como se o visse pela primeira vez, não como o homem que mentiu, mas como o homem que ficou. Ele ergueu os olhos e viu que ela o observava. Sorriu, mas não disse nada. E ela também não. Naquela noite, ela preparou o jantar, não como obrigação, mas por vontade. Arroz com ervas, carne de panela, salada fresca. Quando Rafael entrou e sentiu o cheiro, hesitou na porta da cozinha. É para você também, disse ela, sem levantar os olhos da travessa. Ele se aproximou, sentou-se, não disfarçou a surpresa, nem a emoção. Obrigado. Durante o jantar, falaram sobre coisas simples. As galinhas que pareciam mais agitadas, a nova funcionária da casa vizinha, a previsão de chuva para o final de semana. As palavras fluíam com calma, como um rio que encontra novo leito depois da cheia. Depois do jantar, Clara recolheu a louça. Rafael insistiu em ajudar.
Eles lavaram juntos como um casal que ainda está se ensaiando para voltar a ser. A água escorria das mãos e os olhares se cruzavam entre os pratos e os panos de prato. Você lembra da noite que choveu forte e a cerca caiu? Ele perguntou sorrindo. Lembro. Você prendeu a lona com corda e eu achei que você ia voar junto com ela. E você riu tanto que achei que tinha esquecido que estava com raiva de mim. Naquele dia, eu me permiti. E hoje? Clara olhou para ele, secou as mãos, apoiou-se na pia. Hoje eu tô tentando. Rafael assentiu e não pediu mais nada. No dia seguinte, Clara foi até a cidade buscar alguns tecidos novos. Era raro sair da fazenda sozinha, mas sentia que precisava respirar outros ares. Rafael se ofereceu para levá-la, mas ela recusou com gentileza. Eu quero ir sozinha. Prometo voltar antes do almoço. Ele respeitou, mas por dentro ficou inquieto, não por ciúme, mas por cuidado. Quando ela voltou, encontrou um envelope na porta do quarto. A liberdade de ir também é a beleza de voltar. Obrigado por voltar. Ela sorriu sozinha. Mais tarde, sentaram-se juntos na varanda, cada um com seu livro. Não falaram, mas Clara colocou os pés na cadeira e se permitiu encostar no braço dele por um momento. Rafael congelou. Depois, relaxou. Naquele toque discreto, havia mais perdão do que em 1000 discursos. E pela primeira vez, Rafael entendeu que talvez o amor não fosse mais sobre promessas. Era sobre presença. Sobre o que fica depois que tudo desaba. E Clara estava ficando. O domingo chegou com a brisa leve atravessando as cortinas brancas do casarão. Clara acordou cedo, antes mesmo dos galos. A luz entrava suave pela janela e o silêncio da fazenda parecia sussurrar algo diferente. Paz. Ela se levantou devagar, vestiu um robê florido e seguiu até a varanda com uma xícara de chá nas mãos. Rafael já estava lá, sentado na cadeira de madeira, pernas cruzadas, chapéu repousando sobre o colo e o olhar perdido no campo. Ela hesitou por um instante, depois sentou-se ao lado dele. Nenhum dos dois disse nada, até que ele falou, sem desviar os olhos da paisagem. Eu sonhei com você essa noite. Clara o olhou de canto de olho. É mesmo? Você estava costurando, como sempre, mas sorria. Sorria como antes. Ela baixou os olhos para a xícara. E por que parou de sonhar acordado? Porque comecei a carregar culpa demais nos olhos. Clara apoiou a xícara sobre a mesinha ao lado e cruzou os braços. E agora? Agora eu aprendi a não confundir perdão com pressa e a esperar. Com fé. Eles ficaram em silêncio mais um tempo. Depois ela perguntou: Você ainda escreve naquele caderno preto? Todos os dias. Posso ler algum dia? Só quando você quiser. Talvez eu queira, mas ainda não hoje. Ele assentiu. Aceitou. Depois do café, passaram o restante da manhã organizando juntos o jardim. Rafael podando as roseiras que cresceram demais, Clara recolhendo folhas secas entre as hortênsias. Em determinado momento, os dois se encontraram na lateral do terreno, suados, sujos de terra, mas sorrindo. E por instinto, Rafael puxou um galho que ameaçava acertar o rosto dela. Ela se afastou por reflexo, mas depois agradeceu com um sorriso breve. O gesto dele, natural, protetor, a tocou. Na hora do almoço, sentaram-se à mesa com os empregados, algo que não faziam há muito tempo. Clara conversou com a cozinheira sobre receitas antigas. Rafael riu da história de um dos peões sobre um bezerro fujão. O clima era leve, humano, vivo. À tarde choveu.
Uma chuva fina, constante, que lavava as folhas, o telhado e parecia também lavar lembranças difíceis. Clara foi até a sala de leitura, pegou um livro de poesias antigas e sentou-se na poltrona de couro próximo à lareira. Rafael entrou pouco depois, com 2 copos de chá nas mãos. Deu um a ela, sem dizer nada. Gosta de poesia? Aprendi a gostar por sua causa. Tem alguma favorita? Ele pensou por um momento. Mesmo as flores que desabrocham na sombra, tenho direito à luz. Respondeu com voz baixa. Ela o olhou com certa surpresa. Essa é uma das minhas favoritas. Eu sei. Vi num bilhete que você esqueceu dentro do livro um dia. Guardei. Clara não respondeu. Apenas sorveu um gole do chá. A lareira estalava em fundo, lançando sombras quentes nas paredes. Você se lembra da nossa primeira conversa aqui na fazenda? Ela perguntou. Sim. Você estava sentada aí e me disse que costurava melhor quando estava com medo. Eu costurava muito naquela época. E agora? Agora eu só costuro quando quero lembrar quem sou. Rafael a olhou com ternura, mas não falou. Mais tarde, Clara subiu para o quarto. No criado mudo encontrou uma nova carta, diferente das outras, dessa vez escrita com mais firmeza, mas também mais leveza. Se hoje é o primeiro dia do resto da nossa história, eu só peço uma coisa. Me deixe recomeçar de onde você parou de confiar. Não para apagar, mas para construir do seu lado, com sua coragem. Um tijolo de cada vez. Rafael. Clara leu 2 vezes. Depois dobrou o papel e guardou junto aos outros, mas em uma nova caixa. Uma caixa com espaço. Espaço para o que viria. Naquela noite, a luz da varanda permaneceu acesa por mais tempo. E ninguém dormiu com a porta do quarto trancada. A manhã seguinte veio carregada de névoa. Era como se a fazenda toda tivesse envolta em algodão e em silêncio, em espera. Clara acordou com a claridade difusa entrando pelas janelas, iluminando suavemente o quarto. A casa estava quieta. O mundo parecia mais lento, como se respeitasse o ritmo dela. Ela desceu com passos firmes, mas o coração ainda indeciso. Encontrou Rafael no jardim, já de botas e chapéu, organizando as ferramentas para mais um dia de trabalho. Dormiu bem? Ela perguntou. Ele se virou com surpresa contida. Clara raramente o abordava primeiro. Melhor que nos outros dias. Sonhei com um campo limpo, sem muros nem espinhos. Ela sorriu levemente. Isso é raro por aqui, mas não impossível. Ela se aproximou. Tocou de leve uma das ferramentas na mesa de madeira. Vai para qual parte da fazenda hoje? Tava pensando em limpar o terreno perto do riacho. Faz tempo que ninguém cuida de lá. Clara pensou por um momento. Posso ir junto? Ele hesitou. Claro, se quiser. Quero. E foram. O caminho até o riacho era por entre árvores frutíferas e trilhas cobertas de folhas secas. Os galhos formavam arcos naturais, e a luz do sol passava por entre as copas, criando desenhos no chão. Rafael caminhava alguns passos à frente, mas de tempos em tempos olhava para trás, certificando-se de que ela o acompanhava bem. Ao chegarem, encontraram o pequeno riacho correndo límpido. As pedras estavam cobertas de musgo, e o banco de madeira à margem ainda resistia, mesmo gasto pelo tempo. Rafael limpou com um pano e ofereceu lugar a ela. Clara sentou-se.
Observou o fluxo da água. Você vinha muito aqui? Ele perguntou. Antes de tudo, sim. Quando precisei pensar, foi aqui que eu decidi ficar na fazenda. E foi aqui que eu te vi chorando pela primeira vez. Ela olhou-o surpresa. Você viu? De longe, e entendi que havia algo em você que o mundo não sabia como lidar. E mesmo assim, você ficou? Porque eu também estava quebrado. Achei que se dois cacos se encontrassem, talvez juntos fôssemos vaso de novo. Clara abaixou os olhos. Tocou uma pedrinha molhada com os dedos. Você ainda sente culpa? Todo dia. Eu ainda sinto medo. Então estamos empatados. Ela riu. Um riso tímido, cansado, mas verdadeiro. Rafael sentou-se ao lado dela. Não encostou, mas não precisou. Clara. Eu não sei como será daqui para frente, mas eu sei o que eu quero ser. Um lugar seguro. Um silêncio que não machuca. Um lar. Ela respirou fundo, depois virou o rosto para ele. Então, começa com um gesto. Qual? Ela tirou do bolso um pequeno lenço. Era o mesmo que Rafael usara tempos atrás para secar suas lágrimas num dos momentos mais difíceis. Agora, ela o segurava entre os dedos, dobrado, limpo, bordado com a letra R. Eu guardei isso porque me lembrava que alguém ficou. Ela colocou o lenço sobre as mãos dele. Agora é com você. Reescreve o que quiser. Rafael segurou o tecido como quem segura algo sagrado. Os olhos se encheram. Ela se levantou. Vou esperar você voltar para almoçar. Hoje tem nhoque. Com um molho de tomate? Com manjericão, igual você gosta. Ele assentou, engolindo a emoção. Ela sorriu. Voltou pelo mesmo caminho, mas com passos mais leves. E ele ficou ali, sentado no banco, segurando o lenço, segurando o momento. O riacho seguia correndo. Como a vida. O relógio marcava 11h15 quando Clara retirou a travessa de nhoque do forno. O aroma do manjericão fresco se espalhou pela cozinha com um calor familiar. O molho borbulhava suave e a mesa já estava posta com os pratos antigos de porcelana azul, os mesmos que a avó usava em domingos especiais. Ela ajeitou a toalha, dobrou os guardanapos com capricho e, sem perceber, cantava baixinho uma melodia antiga, daquelas que vinham à boca sem pedir licença, como se o coração estivesse começando a amolecer devagar. Às 11h42, ouviu passos na varanda. Rafael entrou. Estava com a camisa suada, as mãos sujas de terra e um buquê improvisado de flores do campo nas mãos. Eu sei que não combinam com porcelana fina, disse, sorrindo tímido, mas achei bonito. Clara pegou o buquê, cheirou e sorriu. Combinam com a mesa e com hoje. Ele lavou as mãos no tanque do lado de fora. Quando voltou, ela já havia colocado as flores num vaso pequeno ao centro da mesa. Sentaram-se. O silêncio foi preenchido pelo som dos talheres, da comida sendo servida, dos goles de suco. Tá delicioso, ele disse. Receita da minha tia. Ela dizia que nhoque é comida de renascimento. Então hoje é um bom dia para isso. Depois da sobremesa, Rafael tirou algo do bolso da camisa, uma folha dobrada. Escrevi algo. Hoje? No riacho. Queria te mostrar, se puder. Clara assentiu. Ele abriu a folha e leu com voz baixa, mas firme. Se o amor que construímos não cabe mais nas molduras antigas, então que a gente pinte de novo, com mais espaço, com mais silêncio, com mais tempo, porque você não é o lugar que eu quero visitar. Você é o lar onde, mesmo sem luz, ainda sei onde estão os móveis.
Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você sempre soube escrever assim? Não. Aprendi com as suas ausências. E com os seus silêncios? Principalmente. Ela respirou fundo. A partir de amanhã, quero que volte a dormir no quarto ao lado do meu. Rafael arregalou os olhos sem saber se havia entendido certo. Mas ainda não é hora de dividir a mesma cama, mas já é hora de dividir o mesmo teto com presença real. Ele assentiu, emocionado. Vou respeitar cada centímetro disso e cuidar do que você permitir. Ela se levantou, levou os pratos à pia, depois voltou e parou à frente dele. Você não precisa mais me reconquistar, Rafael. Não? Você só precisa continuar. Naquela tarde, Clara saiu com ele até a plantação. Usava um chapéu de palha, um vestido leve e sandálias gastas. Acompanhou Rafael na vistoria das cercas, ajudou a carregar pequenas ferramentas e riu de uma cabra teimosa que quase a derrubou. Eu nunca te vi aqui fora desse jeito, ele comentou. Talvez porque eu nunca tenha tido espaço para ser assim. Agora tenho. Voltaram juntos ao cair da tarde. Sentaram-se no banco da varanda, os pés descalços, as mãos quase se tocando. O que a gente é agora, Rafael? A gente é semente. Ainda não somos árvore, mas já brotamos. Ela fechou os olhos por um instante e, pela primeira vez, sentiu que as raízes estavam se firmando. O dia seguinte amanheceu chuvoso. A névoa descia pelas colinas da fazenda Boa Esperança como véu de rendas finas, envolvendo tudo em um silêncio úmido e íntimo. Os pingos caíam ritmados sobre o telhado de zinco, como se marcassem o compasso de algo que nascia em segredo. Clara estava no quarto quando ouviu o som abafado de passos no corredor. Rafael andava devagar, como quem não queria interromper nada. Mas naquele dia, algo o movia de forma diferente. Ele segurava um envelope nas mãos e o coração nas entrelinhas dele. Clara abriu a porta ao escutá-lo parar. Tá tudo bem? Ela perguntou. Rafael ergueu os olhos. Estavam vermelhos, mas firmes. Eu queria te mostrar uma coisa, mas só se você quiser. Ela abriu a porta mais um pouco. Convidou-o com o olhar. Sentaram-se na poltrona junto à janela. A chuva lá fora fazia um fundo musical sereno. Rafael entregou a ela o envelope. É uma carta da minha mãe. Eu a encontrei esses dias enquanto revirava uma das caixas antigas do escritório. Clara hesitou. Achei que sua mãe estivesse... Ela morreu há muitos anos, mas antes disso, me deixou isso. Eu nunca tinha lido com atenção, talvez por medo, mas ontem eu li e entendi. Clara abriu o envelope. Leu em silêncio. Rafael, se algum dia você for amado por alguém com os olhos que te enxergam além da sua força, não corra. Você sempre foi o menino que queria proteger, que escondia os próprios medos por trás de ordens e razão. Só não se esqueça, até as muralhas desmoronam quando o amor insiste. E quando isso acontecer, não fuja. Fique. Fique como ninguém ficou por mim. Quando terminou a leitura, Clara manteve os olhos na carta. As lágrimas já escorriam. Silenciosas, quentes, profundas. Ela viu quem você era, mesmo antes de você ver. Eu só entendi isso agora. E é isso que eu quero te dizer. Eu tô vendo você. Não só a mulher forte, não só a mãe do meu filho, mas a mulher que ficou, mesmo quando tudo desabou. Clara chorava sem pressa. Você sabe o que eu mais temia? O quê? Que tudo isso fosse mais uma ilusão.
que você só tivesse tentando se redimir com Deus, comigo, com sua culpa, mas não com a verdade. E agora? Ela olhou. Agora eu sei que você voltou. Não só à fazenda, mas a si mesmo. Rafael se inclinou devagar, tocou a mão dela com cuidado, como se pedisse permissão a cada milímetro. Me deixa te cuidar de verdade. Clara entrelaçou os dedos nos dele. Então comece assim. Me ajuda a montar o berço hoje? Ele sorriu, um sorriso que trazia alívio. Com prazer. Passaram o resto da tarde no quarto do bebê. Rafael martelava, Clara organizava os panos. Entre pausas e gargalhadas tímidas, o tempo corria, e o som da chuva lá fora parecia a trilha exata daquele momento. No fim do dia, sentaram-se no chão exaustos, o berço montado, o quarto perfumado com lavanda e madeira nova. Esse quarto, Clara disse, parece que está esperando há anos. Talvez estivesse mesmo. Ela encostou a cabeça no ombro dele. A gente não é mais os mesmos. Ainda bem. E ficaram ali, ouvindo a chuva, ouvindo o silêncio, ouvindo um ao outro sem dizer mais nada. A chuva cessou ao entardecer e o céu, ainda úmido, exibia tons suaves de laranja e lilás. Clara abriu as janelas do quarto recém-arrumado do bebê e deixou o vento fresco entrar. As cortinas esvoaçavam lentamente, como se dançassem ao som da nova fase que se iniciava. Rafael chegou com 2 copos de chá nas mãos. Entregou um a ela e os 2 sentaram-se na beira da cama infantil. Você percebe que tudo isso, ele apontou ao redor, é mais que um quarto? É um recomeço, ela completou. Ele a olhou com ternura. Clara agora exalava força tranquila. Não era mais a mulher acuada pelas circunstâncias. Era uma mulher que escolhia, com lucidez, com coração, com limites. Você ainda tem medo? Tenho, mas o medo agora me ensina, não me paralisa. E a gente? A gente está aprendendo a andar. Rafael sorriu. E naquele instante, como quem entende o tempo do outro, ele não tentou beijá-la, apenas estendeu a mão. Ela aceitou. E ali, de mãos dadas, os 2 desceram até o jardim. A fazenda estava silenciosa, as árvores pingavam as últimas gotas da chuva e o céu estrelava devagar. Rafael a levou até o banco de ferro sobre a figueira antiga, o mesmo onde tantas memórias nasceram. Feche os olhos, ele pediu. Por quê? Confia em mim. Ela obedeceu. Ouviu o som dos passos dele se afastando. Depois, um silêncio. E então, um som de piano. A melodia suave, vinda do casarão, flutuava no ar noturno como perfume antigo. Clara abriu os olhos devagar. Na varanda da casa, Rafael havia colocado um rádio antigo, daqueles que pertenciam à mãe dele. Tocava uma música instrumental, dolorosa e doce. Clara reconheceu. Era a que ela cantarolava quando costurava sozinha nas primeiras semanas ali. Ela levou a mão ao peito. As lágrimas vieram de novo. Ele voltou. Estendeu a mão mais uma vez. Me permite essa dança? Aqui mesmo? Onde for, se for com você. Ela se levantou, e no meio do jardim encharcado, sobre um céu que recomeçava limpo, os 2 dançaram. Sem plateia, sem promessas, sem medo. Porque agora já não era um passado. Era um futuro.
Histórias de amor e segredo. Se essa história tocou seu coração, comenta aqui embaixo. Você acredita em recomeços depois da dor? Queremos ler sua opinião. E se você ainda não é inscrita, se inscreve agora no canal Histórias de Amor e Segredo. Toda semana uma nova história para aquecer sua alma e mexer com o seu coração. Nos vemos no próximo episódio.